Bom dia. Que Jesus nos abençoe a cada um, nos inspire a cada um e que sejamos todos guardados junto a Ele em paz. É uma alegria poder estar de volta aqui, rever alguns amigos, amigas, conhecer outros. É uma alegria sempre renovada e ver esse trabalho que vocês fazem, né? Eu digo que ser espírita lá no Brasil é mais fácil do que fora, né? Pelo o empenho, pela dedicação que aqui se tem. No Brasil, muitas vezes, o espírita vai por efeito manada, né? Já que outros são, também vamos, né? Aqui não, aqui é uma opção, uma escolha, uma entrega. Então, parabéns, e é motivo de grande satisfação poder a gente pegar um pouco dessa energia de vocês para reabastecer a nossa e seguir o caminho. Muito obrigado mesmo por isso. E vamos conversar um pouco, então, essa proposta das palavras de vida eterna do Cristo, que foi dita por um dos seus discípulos, quando ele dizia aos discípulos: é necessário que eu vá para preparar-vos o lugar. E Pedro diz: se tu fores, com quem ficaremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. E são palavras de vida eterna porque são ensinamentos que nos expressam a verdade. Não a verdade relativizada, mas a verdade existencial. Então são palavras de vida eterna porque elas tratam da nossa realidade, da nossa existência, e em quaisquer épocas elas sempre serão úteis para nós outros. Elas sempre serão necessárias para dirigir-nos nos caminhos da nossa existência. Por isso, então, palavras de vida eterna. E os ensinos de Jesus, eles foram dados respeitando as características das pessoas, das comunidades, da sociedade, da sua época, com uma didática toda própria. Ele falava a linguagem daqueles que o ouviam. Ele falava de uma forma para agricultores, ele falava de outra forma para pescadores, ele falava de uma outra forma ainda para comerciantes, e falava também de uma forma muito especial às mulheres, que hoje nós chamamos assim as donas de casa. Ele falava com elas numa linguagem muito, muito própria. E ele utilizava os elementos característicos de cada uma dessas comunidades para falar de um mesmo assunto, para falar de um só assunto chamado Reino de Deus. Então, grande parte das parábolas de Jesus, que nós chamamos parábolas do reino, ele trata de um só assunto. Ele tenta trazer às pessoas uma ideia de vida, tratando como reino de Deus, e tentando fazer com que as pessoas entendam de fato o que é o reino de Deus. E os discípulos perguntavam, conforme vemos lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, perguntavam por que ele falava por parábolas, por que ele não falava de forma aberta e direcionada, mas sim por parábolas. E ele traz o pensamento, ou a frase do profeta Isaías, dizendo: essa geração me ouve, mas não me entende. Então ele dizia: eu falo por parábolas porque eles ouvindo não ouvem e vendo não veem. Por isso é necessário falar em parábolas. E aí então, com as parábolas, ele ia construindo um raciocínio, ele ia construindo uma ideia e passando um ensinamento. E são várias as parábolas, mas ficaremos com a ideia das parábolas do reino. Aquelas que ele começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a. E o que vem depois do a dependeria de com quem ele estava falando. Ele, conversando com pescadores, ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou-se ao mar
e jogou a rede, e pegou peixes grandes e pequenos, e voltando à praia, separou-os, levando os grandes ao mercado e jogando os pequenos fora. É uma ideia que nós chamamos escatológica, escatologia. É um momento de separação, um momento de escolha, um momento de decisão, um momento de discernimento. Por isso ele pesca todo tipo de peixe, grande e pequeno, mas só utiliza os grandes, os pequenos não são considerados. Então ali ele mostra um reino de Deus que há uma escolha a ser feita por todos nós, que há uma atitude a ser tomada por todos nós. Ele conversava com agricultores e ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente. E à noite, vindo o inimigo, semeou a má erva, a má semente. E quando cresceram as sementes, disseram os servos: Senhor, eis que semearam o joio no meio do trigo. E ele diz: o inimigo semeou. E os servos disseram: vamos arrancar o joio. E o Senhor diz: não, deixai-os crescer juntos, pois nessa época eles se parecem muito. E ao arrancar o joio, podemos também arrancar o trigo. Então deixemos crescer os dois, e quando da colheita, colheremos os dois. E aí separaremos o joio do trigo, levando o trigo ao celeiro e ateando fogo no joio. Da mesma forma que separaram-se os peixes. Mas ele falava com o agricultor. E falava ali o joio e o trigo como sementes que se parecem, como arbustos que se parecem, porque muitas vezes as coisas nos chegam muito misturadas. O certo e o errado podem parecer muito próximos, e é preciso que aguardemos o momento certo para poder separar, para poder escolher, para poder ver o que é conveniente daquilo que não é conveniente. Então também o reino de Deus é semelhante a essa espera, a essa situação propícia, momento propício. Depois ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um comerciante. Ele falava com comerciantes que procurava pérolas e, encontrando-a, sabendo o seu valor, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Ele falava do reino de Deus como algo que valeria a pena se sacrificar, que valia muito mais, que valeria a pena dispor de tudo para ter, porque o comerciante ele sabe bem o valor do lucro. E ele dizia então que o reino dos céus era lucrativo, que valia a pena adquiri-lo, porque ele valia mais. Ele ainda dizia: o reino de Deus, com os mesmos comerciantes, é semelhante a um homem, mas agora ele falava com financistas, com cambiários. É semelhante ao homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo. E sabendo o valor daquele tesouro, comprou o campo, vendendo tudo que tinha. Mais uma vez ele falava a linguagem daqueles que sabiam valorizar o aspecto financeiro. Então ele usou a linguagem financeira para falar com eles que o reino de Deus era como aquele ganho que eles tanto almejam no dia a dia. E ele, conversando com as mulheres, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou o fermento e a massa cresceu. Mostrando que o reino de Deus, ele se avoluma, ele cresce. Quando se tem a justa medida, porque diz que colocou 3 medidas de farinha em uma de água, mostrando que há a medida para o reino de Deus, há a forma para o reino de Deus. Então ele tinha essa didática toda especial para chamar a atenção das pessoas para aquilo que ele queria dizer. Numa linguagem lá nossa, mineira, Jesus não batia em ferro frio. Ele não jogava palavras fora. Ele não perdia a oportunidade de ensinar, mas só ensinava para aqueles que guardavam condições de entendimento. Mas ensinava dentro do nível daqueles que podiam também guardar o entendimento.
Mas ao falar de diversas formas, ele falava uma coisa só: o reino de Deus. E essas 5 parábolas, elas trazem um elemento comum. Embora ele tenha usado diversas figuras, há um elemento comum em todas elas que faz com que o ensinamento seja um só. Pensemos, onde se pesca um peixe? Dentro de uma água. No meu caso, também no supermercado, mas aí não é uma pescaria, porque eu também não sou pescador. Mas vejam, onde se pesca peixe? Dentro da água. Onde se semeia uma semente? Dentro do sulco. Onde estava aquele tesouro? Dentro da terra. Onde se encontra a pérola? Dentro de uma ostra. E o fermento? Ele age de fora para dentro ou de dentro para fora numa massa? A massa se avoluma de dentro para fora. Então nós temos algo em comum nessas parábolas, que é interioridade. Em todas elas ele falava do interior. Depois, não mais em parábolas, ele disse: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Veja que sapiência, trazendo a ideia para que nós busquemos o reino de Deus dentro de nós. Como ele foi sensível em dizer: não vem com aparências exteriores. E ele usa a partícula conclusiva, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso nos remete ao livro dos Espíritos. Quando vemos lá na questão 621, a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Qual foi a resposta? Na consciência. O reino de Deus está dentro de vós. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí começa a fazer sentido quando observamos outras frases, outros ensinos de Jesus, como por exemplo: não vos fatigueis, não vos preocupeis pelo que haveis de comer, com o que haveis de vestir, pelo que haveis de beber, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Sabendo o que é o reino de Deus, dá para entender o que Jesus está dizendo com essas palavras. Pois se numa observação superficial, nós poderíamos dizer que são palavras alienadoras, que nos alienam, como que estivesse a nos dizer: não precisa trabalhar. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que precisamos trabalhar, e muito. Mas quando entendemos o sentido do reino de Deus, a frase toma outra característica e passa a ser um norteador. Porque se ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, ele não diz: buscai unicamente o reino de Deus, mas ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Onde está o reino de Deus então para eu buscá-lo? Dentro de mim? Dentro de nós? Quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? A paz de consciência. Ou seja, se você se avaliar primeiro, se analisar primeiro, e estiver com a consciência limpa, você adquire todas essas coisas, sem tirar de ninguém. Mas se o seu foco são essas coisas, você vai tê-las, tirando dos outros, prejudicando outros. Mas quando ele dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em outras palavras, entre em você mesmo, que é o que está na questão 919.
do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Qual foi a resposta? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E vejam que a pergunta é: qual é o meio prático e eficaz? Ou seja, o meio simples, prático, mas que dê resultado. A pergunta é mais profunda do que a própria resposta, porque é uma pergunta mineira. O menor esforço para o maior resultado. Porque coisa que é custosa, mineiro não é muito chegado, né? Isso é custoso, então não vamos fazer. Né? Para quê? Né? Para que tanto? Mas veja, há uma saída simples, há um meio simples e eficaz. Basta nos conhecer. Bonita a resposta. E Kardec desdobra a pergunta, 919A, e diz: entendemos a beleza dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como fazer? E o Espírito Agostinho, Santo Agostinho, dá uma resposta de 1,5 páginas, fazendo um convite a uma viagem interior. Fazei o que eu fazia quando entre vós vivia, todos os dias, ao me recolher para o sagrado sono reparador do corpo, eu passava o meu dia em revista, via o que havia feito. Veja, e vai dizendo, para que nós nos olhássemos todos os dias, para que fizéssemos essa viagem interior todos os dias, que nós fazemos sempre, todos os anos, né? Uma vez por ano, a gente faz uma análise de consciência, dezembro, 11h45 da noite, para avaliar o que eu fiz o ano todo, né? Dia 12 de fevereiro, dia 13 de março, 12 de abril, 15 de junho, e não nos lembramos de nada. E ele falava: fazer isso todos os dias. E ele dizia: perguntai-vos o que haveis feito, mas sobretudo, por que haveis feito ou não feito? As respostas serão para vós um alento para a vossa alma ou um indicativo daquilo que precisais mudar em vós mesmos. Ou seja, por que eu faço isso? Eu posso ter feito algo bom, mas por qual motivo? Por interesse próprio? Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele escreve: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Presidente do centro, você não vai lá hoje na campanha fraterna? Lógico que vou, sou o presidente. Se eu não for, o que vão falar de mim? O ato é bom, mas o motivo é falso. O bem é aparente. Então, por isso, Santo Agostinho colocou: perguntai-vos o que haveis feito e, sobretudo, por que haveis feito. E ele conclui lá esse parágrafo dizendo que as respostas serão para ti, ou para vós, um refrigério para a alma, ou seja, está tudo certo, ou indicativo daquilo que precisais mudar em vós mesmos. Isso é a sua justiça que Jesus colocou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa avaliação de nós mesmos. E assim fazendo, primeiro, antes de cada atitude, ou ante mesmo a cada atitude, nós vamos conseguindo o reino de Deus e conseguindo as outras coisas. Por isso ele dizer: e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Quando não buscamos, não entendemos essa interioridade do reino de Deus, quando não entendemos essa viagem interior, nós vivemos buscando coisas que talvez não necessitaremos. Por isso Cristo dizer: meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Necessidade
é diferente de desejo. Eu posso desejar coisas as quais não preciso. Então veja, o que eu preciso e o que eu desejo não necessariamente são as mesmas coisas. Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. E o Cristo não disse, pois meu Pai bem sabe que desejais essas coisas, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. E o que é desejo? O que é necessidade? Instado a falar sobre isso, Platão teria dito: durma no chão por 30 dias, passe a pão e água. Qualquer coisa além disso é desejo. Ou seja, a necessidade é dormir. Onde é desejo? A necessidade é comer. O que é desejo? Para nos mostrar que precisamos ter a justa medida, o equilíbrio. Por isso, a sua justiça. Porque muitas vezes o nosso desejo pode ser a necessidade de alguém. E eu estou atendendo o meu desejo, furtando a necessidade daquele alguém. E aí não há justiça no reino de Deus, nesse caso. Aí não haverá, da minha parte, o exercício da consciência tranquila. E é isso que ele chama a atenção, nessa passagem do Sermão do Monte, que nós chamamos da solicitude pela vida. Para a gente entender isso, que devemos buscar os interesses materiais sem comprometimento da nossa realidade espiritual. Então a importância dele falar sobre o reino de Deus, a importância dele mostrar que esse reino de Deus, que significa felicidade, beatitude, não está fora, está dentro. Arthur comentou aqui a questão 942 do Livro dos Espíritos, que faz um questionamento sobre se o senso de felicidade não seria uma utopia, não seria mais um sonho e inaplicável. E os Espíritos respondem que não, que é uma realidade. E por que é uma realidade? Porque a felicidade ela é o objetivo da lei de Deus, conforme vemos na questão de número 614 do Livro dos Espíritos. O que se entende por lei natural? É a pergunta 614. E a resposta que os Espíritos nos deram é a lei de Deus. Veja, o que é a lei natural? É a lei de Deus. E aí precisamos de um parêntese para entender as leis naturais como leis físicas, a lei da mecânica universal, ação e reação, a gravidade e assim vai. São naturais, são de Deus. E os Espíritos acrescentaram que as leis morais também são leis naturais, que estão no livro 3º do Livro dos Espíritos, que justamente a questão 614 é que abre o livro 3º do Livro dos Espíritos, é que abre o livro das leis morais, e ali entra a lei de adoração, lei de sociedade, lei do progresso, lei da reprodução, lei da destruição, lei do trabalho, lei da liberdade, lei da igualdade, lei de amor, justiça e caridade. São as leis naturais, que Kardec desdobra de forma mais profunda no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o desdobramento do livro 3º do Livro dos Espíritos, das leis morais. Então as leis morais também são leis naturais. E se a lei natural é a lei de Deus, as leis morais também são leis de Deus. Então segue a resposta, é a lei de Deus. E eles acrescentam, criada por Ele para a felicidade do homem. Veja a resposta. As leis de Deus, a lei de Deus, criadas ou criada para a felicidade do homem. Ela, a lei de Deus, lhe indica
o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Essa resposta, ela é por demais profunda. Porque nós precisamos entender, quando vemos lá das questões 1 a questão 13 do Livro dos Espíritos, que trata da teodiceia, que trata dos estudos sobre Deus, dos estudos sobre a divindade, que Deus é eterno, que Deus é único, que Deus é onipotente, que Deus é soberano, soberanamente justo e bom, que Deus é imutável. Sendo assim Deus, suas leis também são revestidas das mesmas características. A lei de Deus também é soberana. A lei de Deus também é imutável. A lei de Deus também é eterna. A lei de Deus também é única. Porque Deus assim o é. Se suas leis forem imutáveis, não teríamos estabilidade para a própria existência. Se Deus resolvesse mudar suas leis como mudam lá no Brasil as nossas leis, não teríamos segurança jurídica para viver sob as leis de Deus. Então elas são imutáveis. Elas vão sendo descortinadas. Com o tempo nós vamos descobrindo, percebendo suas leis. Não porque elas foram refeitas, desfeitas ou feitas da posteriori, mas elas vão sendo reveladas. Naturalmente pela nossa própria condição de entendimento. Então elas são imutáveis. Então vejamos a questão 614, que a lei de Deus foi feita para a felicidade do homem. Então onde nos conduzem as leis de Deus? Para a felicidade. E se essas leis são imutáveis e o objetivo é a felicidade precisa ser imutável. A felicidade precisa ser eterna, ela não pode acabar. Porque vejamos, que lei de Deus que não atinge o seu resultado? Porque senão não seria Deus. Se ele cria a lei para a felicidade e a felicidade não existe, como seria então a lei de Deus? Então a felicidade sempre existe, a felicidade nunca acaba. Mas Simão, então como é que fica as horas que nós estamos tristes? Isso é outra conversa. Isso não está na felicidade. Nós vamos entender isso. Como também a alegria não está na felicidade. Tristeza e alegria estão nas circunstâncias. Tristezas e alegrias estão nos fatos, nas ações. Mas nenhuma delas retira ou aumenta a felicidade. Eu sou feliz estando alegre ou estando triste. E eu não consigo estar alegremente triste, tristemente alegre. Porque essas duas expressões, elas são antagônicas, elas são mutuamente excludentes. Elas se excluem. Para que uma ocorra, a outra tem que desaparecer. E elas sempre se alternam. O dia, quando eu estiver muito alegre, pode ficar tranquilo, vai se entristecer. Um dia vai. Quando eu estiver triste, fica tranquilo, vai se alegrar, porque elas se alternam, porque existem as duas. Então, quando acaba uma, quando surge a outra, tudo que tem contrário acaba. Por quê? Porque há o substituto. Então, o frio, há o calor, o escuro, há o claro, o molhado, há o seco. Então, por isso, essas coisas terminam. Por quê? Quando acaba o molhado? Quando fica seco. Quando acaba o seco? Quando fica molhado. Não há secamente molhado, molhadamente seco. Mas vejam, se alternam. E qual é o contrário de felicidade? Já vimos que não é tristeza, porque tristeza é contrário de alegria. E aí a questão diz, ela, a lei, que é feita para a felicidade, lhe indica o que deve ou não deve fazer. E aí vamos à questão 621, essa lei está onde? Na consciência. Então a consciência me indica o que eu devo ou não devo fazer. E acrescentam, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Ah, então temos um contrário para a felicidade? Infelicidade? Não é.
Infelicidade também não é contrário de felicidade. O que significa o prefixo in? Negação. Eu nego a felicidade. E ela continua existindo. Eu apenas nego. E por que nego? Porque eu me afastei da lei de Deus. E onde está a lei de Deus? Na consciência. Então, quando eu nego a felicidade? Quando eu nego a minha consciência. Quando minha consciência está dizendo, pisou na bola, me dei mal. Quando a consciência está dizendo, não devia ter feito, ou devia ter feito. E vejam, eu deixo de ser feliz por isso? Não, mas eu começo a negar a felicidade, porque eu estou me afastando da lei de Deus. Isso é uma atitude nossa, não é uma atitude da lei de Deus, não é uma característica de Deus. Eu me infelicito, não é Deus que me infelicita. Não é Deus que nega a felicidade, porque suas leis são imutáveis e Ele mesmo não vai mudar suas leis. Continua sendo para a nossa felicidade. E eu então estou refutando, estou contrapondo-me à felicidade. Estou reticente à felicidade. Quando tem lá a lei de liberdade, se eu não a vivo, eu estou reticente. A lei de igualdade, se eu não percebo as igualdades nas pessoas, eu estou contra a lei de Deus, eu estou contra a consciência. Se eu não percebo o progresso e quero ficar estanque, eu me infelicito, porque eu não quero mudar e tudo muda, porque tudo é progressivo. Quando não exercito o amor da lei de justiça, amor e caridade, eu me infelicito. Vejam, quando eu entro em estado de sofrimento é porque eu me infelicitei, ou seja, porque eu me afastei da lei de Deus. Porque algo que foi feito não foi feito da forma que deveria ter sido feita e me causou a infelicidade. E eu gerei a infelicidade. E aí eu tenho o sofrimento. Então, sofrimento não vem de Deus, é consequência dos meus atos, das minhas escolhas. A beatitude não vem de Deus, é consequência dos meus atos. Estou na lei de Deus, felicidade. Afasto-me da lei de Deus, infelicidade. Mas a felicidade não acaba, porque nem como palavra ela tem contrário. E da mesma forma, nós vamos entender o aspecto da imortalidade intrinsecamente ligada à felicidade. Nós somos imortais, não somos? Nós, os espíritos que somos, não somos imortais? Eu não senti muita garantia aí dessa imortalidade de vocês. Quando eu perguntei, alguém fez assim, somos? Talvez ainda fizeram assim, somos, legal, gostei disso, pode ter sido assim, não sei. Mas eu dou notícia, somos sim imortais. Somos imortais e temos uma só vida. Por isso somos imortais, porque se eu tiver mais de uma vida, eu não sou imortal. Eu morro numa e nasço noutra. Por quê? Porque vida não é sinônimo de encarnação. Estar encarnado é uma etapa da minha vida. Eu sou o mesmo ser, desde que Deus me criou, eu sou o que eu sou, melhorando-me gradativamente, devagar, quase parando, mas melhorando-me, mas sou eu. E ora estou encarnado, ora estou desencarnado, ora estou encarnado, ora desencarnado, ora muito encarnado, como agora, outras horas menos encarnado, mas estou encarnado, ora desencarnado, ou seja, isso aqui não é a minha vida, isso aqui faz parte da minha vida. Então eu não tenho mais de uma vida, eu tenho mais de uma encarnação. Eu tenho várias encarnações. Porque vida não começa no berço nem termina no túmulo. Ela antecede ao berço, ela sucede ao túmulo. Então nós somos seres imortais. E aí eu pergunto, qual é o contrário de vida?
Agora ficaram assim meio assim, ressabiados. Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Substantivo morte, substantivo nascimento. Verbo morrer, verbo nascer. Veja. Viver, contrário, morrer. Não. Morrer é contrário de nascer. Nasce, morre. Morre, nasce. Qual é o contrário de vida? Não tem. E nem a condição negativa. Em vida. Não tem. Então veja, se não tem contrário para a vida, quando a vida termina? Nunca. Se a vida nunca acaba e a felicidade nunca acaba, a felicidade é a própria tônica da vida. Viver é ser feliz. Está na natureza. Por isso está na lei de Deus. Por isso é o reino de Deus. E descobrimos isso quando fazemos a viagem interior. E jogamos fora as coisas que não nos servem para a nossa edificação, os peixes pequenos, o joio. Por isso valorizamos quando assim entendemos e vendemos tudo que temos para assumir essa realidade. Ou seja, assumimos uma realidade espiritual que é muito maior. E nos tornamos animados, ou seja, com alma, com ânimos, quer dizer, animos, como um fermento, anima a massa. Ou seja, começamos a nos alegrar e a nos sentir felizes e sempre de dentro para fora. E eu desconfio que ninguém nos ouça, vou falar baixo para que ninguém nos ouça, que Renato Teixeira e Almir Sater leram essa questão, 614. Porque eles escreveram assim: cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Em si. E por que nos sentimos tão assim apartados da felicidade? Porque buscamos fora de nós. Porque buscamos felicidade nas coisas. Buscamos felicidade nas pessoas. Queremos edificar nossa felicidade em alguém. E se esse alguém não corresponde, eu digo, não sou feliz. Vem um sentimento, que eu creio que aqui nos Estados Unidos não deve ter, mágoa. Vem um sentimento chamado mágoa, que nada mais é do que uma demonstração do quanto egoístas ainda somos. Por quê? Como é que se conjuga o verbo magoar na nossa língua? Ele é um verbo pronominal. Ele é um verbo reflexivo. O que é isso? Para eu conjugá-lo, eu preciso de um pronome. Eu não posso dizer eu magoo. Eu preciso de um pronome. O verbo pronominal diz eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, vós vos magoais, ele se magoa. E não ele me magoa. É eu me magoo. E por que é dessa forma? Porque a mágoa é uma atitude minha ante a atitude de outro, que não foi igual àquela que eu queria. Ou seja, mágoa vem de uma frustração. E frustração é uma expectativa não atingida. E expectativa não atingida que frustra é egoísmo. Porque eu digo assim, eu não esperava isso de você. Ou seja, esperava de todos, menos de você. Em outras palavras, você não fez o que eu queria que você fizesse. E o que é isso? Egoísmo. Ninguém se magoa por coisa que fez, só pelo que os outros não fizeram ou fizeram que eu não gostaria que fizessem. Por isso eu me magoo. Eu vou dizer, eu me magoei com você, mas eu não posso dizer, você me magoou. E quando vem isso? Quando eu edifico o conceito de felicidade nas pessoas. Dona Joana de Ângeles
por meio da psicografia de Divaldo, no livro Momentos de Consciência, um livreto pequenininho, cabe no bolso. Ela diz assim: não elejas para ti pessoa modelo, pois as pessoas são falíveis, e a queda dessa pessoa não pode representar para ti um desestímulo para a vida. Veja, quantas vezes nós perdemos, entre aspas, a vida porque alguém nos magoou. Quanta felicidade não é de fato entendida porque nós colocamos isso numa expectativa em cima de pessoas e coisas, ou situações. Minha vida era perfeita até você fazer isso comigo. Veja. Nós ficamos então apegados a coisas, apegados a pessoas. E o amor, que deveria ser libertador, é aprisionador. Porque o amor passa a ser, na ideia daquele que assim pensa, uma propriedade daquilo que se ama, daquele que se ama. E em vez de amor, nós temos apego, propriedade. E por isso, se as pessoas se apartam de nós, a vida se aparta de nós. Só que nós continuamos vivos, porém sem perceber a realidade da própria vida, sem entender essa dinâmica da vida, porque ainda queremos o reino de Deus de forma exterior. Só me sinto feliz se tudo estiver bem, do ponto de vista meu, do ponto de vista externo. E Dona Joana de Ângeles dizia: nem tudo está bem, mas tudo está certo. Veja. Por que está certo? Simão, como pode estar certo se não está bem? Está certo porque é o que eu fiz. Foi a semeadura que eu fiz. E está certa a colheita que eu estou fazendo. Como dizia o Cristo, não se colhem figos de abrolhos. Aquilo que o homem semeia, dizia o apóstolo Paulo, isso sim, ele colhe. Então por que os reveses da vida estão certos? Embora não sejam bons na nossa visão limitada, obnubilada. Porque são consequências dos meus próprios atos, então estão certos. Significa que eu estou no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas, tá certo? Tem algumas esposas que falam assim, e alguns maridos assim, está com a pessoa certa para agir de forma certa. Se, irmão, você fala isso, você não conhece o meu ou a minha esposa? Não, eu não conheço, mas vocês conhecem. E sabe que está certo. Só precisa da atitude certa. Porque Deus nos dá tudo o que nós pedimos. Porque Jesus disse isso, capítulo 16 do Evangelho de João. Tudo que pedirdes ao meu Pai, Ele vos concederá. Só que também Jesus disse, né? Muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. E aí ele não completou aquela frase, vos concederá, do jeito dele. Porque o que a gente pede para Deus, Ele dá. Me dá paciência, Deus. Ele me dá as condições para que eu exercite a paciência. Eu preciso exercitar o perdão. Opa, é uma oportunidade muito boa para você conviver com as ofensas. Como que você vai exercitar se não está no meio? Questão 260 do Livro dos Espíritos. Considerando que nós escolhemos o gênero de provas, questão 259, que o que está acontecendo aqui conosco, de certa forma, faz parte do gênero que nós escolhemos quando encarnamos, pergunta-se na questão 260,
Como pode então o espírito escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Ou seja, vai ser ruim de escolha desse tanto, né? Pode escolher, ainda escolhe isso. E os espíritos respondem, para que haja analogia entre as provas. Pois aquele que é dado ao instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. Ser bom no meio de gente boa é consequência, ou constrangimento. Então veja. Então por isso tudo está certo. E eu preciso fazer com que tudo esteja bem, entendendo que tudo já está certo. Porque aí eu ajo de maneira certa. E aí, conjuminando-se pessoa certa, momento certo, lugar certo, com atitude certa, só pode dar certo. E se dando certo, estará tudo certo e bem. E em momento nenhum eu deixei de ser feliz. Por quê? Quando eu disse que sempre somos. Porque se a felicidade não está nas coisas, se a felicidade não está nas pessoas, se a felicidade não está nas circunstâncias, e ela é da lei de Deus, e a lei de Deus está na nossa consciência, onde está a felicidade? Na nossa consciência. Então, felicidade é um estado interior, que eu posso ser feliz em situações difíceis, em situações boas. Estou com situações de tristezas, mas com a consciência tranquila, sou feliz. Estou em situações de alegrias, mas com a consciência culpada, infeliz. Estou negando a felicidade. Então não depende de alegria e de tristeza. Depende de como eu estou, como eu me vejo, como eu me pauto. Simão, então está danado, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, então a felicidade não é deste mundo. Correto. Corretíssimo. A felicidade não é deste mundo. Quantos mundos nós temos? 2. O mundo espiritual e o mundo material. O que tem muito por aí que a gente não conta, não consegue, são orbes. Planetas, estrelas, astros. Mas mundos são 2. O mundo espiritual e o mundo material. Este aqui qual é? O material. Se alguém falar que é espiritual, está desencarnado. E não se percebeu. Vê que dia que tem reunião mediúnica aí, vai. Mas vejam, esse é o mundo material. Se a felicidade não é deste mundo, de que mundo ela é? Do espiritual. E nós somos de que mundo? Então a felicidade é nossa. Então a felicidade não é deste mundo, também não sou deste mundo. Então ela é minha, porque está na minha consciência. E assim, o reino de Deus passa a ser qualquer lugar onde eu estiver, passa a ser em quaisquer circunstâncias nas quais eu estiver, passa a ser com quaisquer pessoas com as quais eu conviver. Porque o reino de Deus está em mim. O que faz com que os nossos olhares se voltem para a vida com outra forma de enxergar. E nos permita dizer que a minha vida é boa. Por um só motivo. Ela nunca acabará, e só, aliás, 2 motivos. E só eu posso vivê-la. E não preciso invejar a vida de ninguém. Porque se eu invejo a vida de alguém, eu estou colocando a minha felicidade na vida do outro. E eu nunca vou vivê-la. Porque eu só posso viver a minha. E assim, qual passa a ser a melhor vida do mundo? A minha. Porque só eu posso vivê-la. E qual o melhor momento da minha vida? Sempre o momento presente. Porque é o único que eu posso viver. Passado é conhecido e imutável, futuro é desconhecido, imutável.
que eu faço a mudança por cada escolha que eu faço no presente. E aí, sem o hedonismo, sem o niilismo, eu posso dizer que o meu presente é sempre o meu melhor momento. E que não há coisa melhor do que eu estar aqui e agora, em todos os momentos e em todos os lugares onde eu estiver. E aí não depende mais das questões externas. Elas podem me gerar tristezas ou alegrias. As pessoas podem me entristecerem ou me alegrarem. Mas a minha felicidade será incólume. Sempre serei feliz. E com esse entendimento, é só correr para o abraço. Como se diz na linguagem futebolística. É só correr para o abraço. Porque o gol já está feito. A vitória já está alcançada. E aí a gente tem um senso de alívio. Como vocês têm agora, porque eu estou terminando a palestra. E é um alívio para a gente parar e respirar. Pensemos nisso e entendamos a beleza que são as palavras de Jesus nas suas diversas formas de ensino. Mas ele também alertou que chegará o dia, versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de João, chegará o dia em que não mais falarei por parábolas, falarei abertamente das coisas do Pai. E nesse dia sabereis que saí do Pai e vim para vós. E vos digo que pedireis ao meu Pai em meu nome, e eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Ou seja, falem direto com Deus, que é o que está na questão de número 11 do Livro dos Espíritos. Um dia o homem entenderá Deus, quando não mais estiver obscurecido pela matéria, o homem então verá e entenderá Deus. E é o que foi dito por Jesus no versículo 25 a 35 do capítulo 16 do Evangelho de João. No 24 ele diz: vos digo que o que pedirdes em meu nome, eu rogarei ao Pai por vós. Aí a partir do 25 ele já diz: chegará o dia em que pedireis ao meu Pai em meu nome, eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e vos ama a todos. Ou seja, teremos total entendimento do que é de fato ser criatura de Deus, criatura que traz em si todo o germe da divindade, todo o potencial da bondade, todo o potencial da vida plena e da alegria. E uma vida que o Cristo nos diz, conforme está no capítulo 10 e versículo 10 do Evangelho de João: meu Pai vos dá a vida e vos-la dá em abundância. Então, tudo é abundante. Por isso alguém brincou comigo aqui do Deus farturento, porque foi uma pessoa que me disse isso lá em São Roque de Minas. Quando falávamos sobre Deus, das qualidades, os atributos, ele disse: só esqueceu de um. Não, esqueceu de um. Não, esqueceu de um. Deus é farturento. E Deus é farturento, porque tudo que temos é em abundância. Mas os nossos olhos fechados não conseguem perceber. Então abramos os olhos, abramos os corações, para entender essa realidade da vida. A vida abundante, a vida que nos é imortal. Que Deus nos abençoe a cada um.